Graça e paz, Nene. Paz, mãe, tudo bem? Glória a Deus. Paz do Senhor, Leonardo. Amém. Glória a Deus. Leonardo ou Cris, né? Eu acho que os dois devem estar assistindo o mesmo Face, né? Glória a Deus. Amém. Deixa eu ver a hora aqui. 5h29, vamos dar um aguento aí. Depois essa parte, quando for pro YouTube, a gente corta o começo aí dessa espera. Amém. Paz, irmão Cleiton. Paz, Amaline. Tudo bom? Glória a Deus. Uma metida aqui, ó. Amém. Bom, já são 5h30? Exatamente. Amém. Então, irmãos, já é 5h30 agora. Eu vou começar com uma oração, antes da gente começar a dar início à palavra. Amém? Então, para dar mais tempo aí do pessoal ir chegando. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido e amado Jesus, te agradeço, Senhor, por estarmos, Senhor, mais oportunidade de pregar a Tua Palavra e ouvir, Senhor, a Tua Palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, nos despindo, Senhor, de toda arrogância, de toda altivez, de tudo, Senhor, que muitas vezes a gente acredita, Senhor, que já sabe de tudo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor, que Tu venha nos ajudar, que Tu venha nos dar clareza, Senhor, sobre os pontos mais difíceis, Senhor, da Tua Palavra. Pedir, Senhor, que em nome de Jesus Tu venha nos instruir, Senhor, para o crescimento, Senhor, na Tua Palavra, crescimento espiritual, em nome de Jesus. Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que talvez estamos Te desapontando, estamos falhando. Em nome de Jesus, tenha piedade e misericórdia de nossas vidas, pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós pedimos que Tu nos auxilie, nos livre, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal e nos dê graça e conhecimento, unção e capacitação, Senhor, para crescer no Teu conhecimento, na Tua Palavra. No nome poderoso de Jesus, Pai querido e santo, é o que nós oramos a Ti, Te pedindo e Te agradecendo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz ao pessoal que está chegando aí. Amém. Bem, queridos irmãos, antes de eu começar a palavra aqui, deixa eu ver aqui que estão começando. Amém. Deus abençoe, irmão Cleiton. Um abração. Antes da gente começar aqui com a pregação da palavra, há alguns anúncios. O prefeito de Porto Alegre, até onde se sabe, depois do dia 30, os cultos, as igrejas estão liberadas para voltarem a fazerem seus cultos. Acredito que tem um negócio, né, com um número X de pessoas, não poder passar, mas a nossa congregação, né, é bem pequenininha, então nós não vamos ter esse problema. Então, a princípio, domingo que vem, vamos ter um culto já lá na creche, amém? Com a graça de Deus, amém? Deixa eu ver se... Dia 2 de maio. Dia 2 de maio. Se caso o prefeito voltar atrás, daí a gente vai ter, domingo que vem estaremos novamente aqui pelo Facebook. Amém? Glória a Deus. Irmãos queridos, a gente sabe, eu creio, para quem talvez não acompanhou a semana passada, não viu aí pelo Facebook, né? Nós estamos com uma série de cultos, né? Como é que é o nome mesmo que a gente fala? Culto temático, né? Os cultos temáticos falando sobre seitas e heresias. Amém? Daí todo domingo a gente está buscando falar uma seita ou uma heresia nova para falar sobre isso. Só que não começamos ainda a abordar nenhuma dando o nome, porque semana passada eu fui falar sobre a questão dos ventos de doutrina, né, do que seria uma heresia, o confronto com a fé e tudo mais. E eu falei que semana passada que hoje eu daria uma explanação sobre as igrejas cristãs, as igrejas protestantes e as suas diferenças. Tipo, falar qual a diferença entre, por exemplo, uma igreja pentecostal, uma igreja tradicional e suas denominações, amém? Falar de igrejas que são diferentes em alguns pontos de vista, mas que todos acreditam de maneira igual no Senhor Jesus, na salvação no Senhor, né? E que elas se aceitam, se entendem como irmãos em Cristo, mesmo tendo distinção. Tipo, uma igreja sendo Pedro Batista, né, batizando criança, e uma igreja que batiza adultos, né, batiza somente adultos,
que apesar de se discordarem disso, elas se concordam como irmãos em Cristo, amém? Se conheçam desta forma, amém? Glória a Deus. Mas aí ontem eu acordei para separar o esboço. Eu acordei, perdi o sono no sábado de manhã, acordei 20 para 7 da manhã e fui até as 11h30 separando o que eu escrevi aqui hoje para vocês, o material que eu quero trazer. E no fim saiu diferente, não saiu o negócio que eu queria, que a intenção era pegar e falar. E hoje ficou uma defesa, uma tretinha aqui, ó. Voltou ao normal. Glória a Deus. Como é que onde é que eu parei? Onde é que eu parei? Sim, que ficou a pregação de hoje ficou uma defesa do porquê o cristianismo e não as outras religiões. Amém? Então, estamos falando sobre seitas e heresias. Seitas e heresias são mentiras, né? Distorções da verdade da palavra de Deus, são religiões pseudo-cristãs. Amém? Mas se existe mentiras, religiões mentirosas, igrejas mentirosas, é porque existe uma religião verdadeira. Amém? E essa religião verdadeira, é claro que nós vamos defender aqui, que é o cristianismo. Amém? Mas daí podem vir várias perguntas, mas por que o cristianismo? Por que acreditar na Bíblia? Tudo bem, eu acredito em Jesus, mas por que eu vou acreditar na Bíblia? Coisas assim, é sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de querer falar sobre Jesus, tem pessoas que não acreditam em Jesus, mas acreditam em Deus, acreditam que existe um Criador. E tem pessoas que não acreditam nem num Criador, amém? Que são pessoas totalmente ateístas, amém? Então a gente vai começar falando do porquê Deus tem que existir, porquê Deus existe, para depois a gente falar sobre por que Jesus, por que o cristianismo e por que a Bíblia. Por que a gente dá vazão para estas coisas, né? Ser as nossas bases de referências, as nossas bases de fé. Amém? Então, falando sobre o ateísmo. Bem, no ateísmo, nenhum ser transcendente existe. Não existe alguém que está fora da criação, alguém que era antes de tudo. Para ele, no ateísmo existia o nada. Então não existe nenhum ser criador no ateísmo. Tudo vem do nada. Então no ateísmo nenhum ser transcendente dá uma razão para a existência. A existência não tem razão, a existência não tem sentido. Beleza? Se não existe, se todos viemos do nada, nós somos apenas um acidente. Amém? Já que o nada criou tudo, logo não existe um sentido absoluto para a existência. Por quê? Porque absolutos não existem. Por quê? Porque foi tudo um acidente. Amém? Concordamos então nisso? Que no ateísmo não existe um sentido para a vida, não existe absolutos, não existe uma verdade absoluta, algo que transcenda, uma lei antes de tudo, um criador, alguém que está fora da realidade. Amém? Então, concordamos nisso, que no ateísmo não tem um ser transcendente, amém? Que não venha a dar nenhuma razão de existência, amém? A vida não tem sentido no ateísmo, amém? A vida é aquele negócio que diz o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, amém? Já que nada criou tudo, logo não existe um sentido absoluto para a existência, amém? Só que crer que não existe absolutos traz alguns problemas. Irmãos, calma aí que a gente já vai abrir a Bíblia. Amém? É que o primeiro argumento que a gente vai falar sobre a existência de Deus, eu estava fazendo aqui, coisa e tal, não me vem na cabeça um versículo para separar. Amém? Mas calma que a gente já chega lá na Bíblia. A gente vai ler bastante a Bíblia hoje, questão de defendê-la, do porquê que a Bíblia é a verdade. Sobre o argumento moral. Se Deus existe, então, se Deus não existe, então valores e obrigações morais objetivas não existem. Os valores, a moralidade é tudo subjetivo. Amém? Só por causa que se não existe um Deus, né? Não existe uma moral. Se não há um Deus como um padrão absoluto, então valores morais são apenas padrões construídos socialmente durante a história, sem um valor absoluto, por estes serem relativos. Por causa aqui do tipo, o cara pode pegar e falar, não existe uma verdade absoluta, não existe
A moralidade é relativa. Tu vê, os antigos, eles jogavam os seus filhos para Moloque. Algumas tribos indígenas enterram os seus filhos quando a criança nasce com deficiência ou alguma coisa do tipo. Então, a moralidade, ela é relativa. Beleza. Vamos, então, acreditar que que a moral é relativa. Vamos ir por esse lado, vamos fazer de conta. Então, premissa 2. Valores e obrigações morais objetivas existem. Henrique, antes falou que não, mas agora está falando que ela de fato existe. Por que ela vai existir? Porque nenhum ateu que seja um bom cidadão, nenhum ateu em sã consciência, ele irá discordar que violência, estupro, assassinato e roubo são coisas repugnantes e imorais. Eles vão dizer, isso tudo é imoral. Isso está impregnado no cidadão de bem, a menos que esse ateísta for psicopata, tá bem? Eu acredito que não é o caso da grande maioria. Claro, deve ter ateus psicopatas, assim como existem cristãos psicopatas. Mas nenhum ateu em sã consciência... Irmãos, me digam escrevam se está dando algum barulho, por causa que está dando barulho na rua. Estou fazendo uma obrinha aqui e está meio estranho. Escrevam aí embaixo, por favor. Não conseguiu ver aí, amorzinho, se está barulho? Não? Mas escrevam aí, por favor. Então, se na cabeça de todo ateu valores como ser contra a violência, estupro, assassinato e roubo são essenciais, isso é um absoluto, então quer dizer que existem valores absolutos, beleza? Mas se não existem obrigações morais e objetivas, que isso depende da sociedade, que simplesmente foi uma construção social, qual é a base de dizermos que tais coisas são erradas? Por quê? Se tudo é uma construção social, foi tudo algo que veio na nossa cabeça, um conjunto de pensamentos, de filosofias que a gente achou que fosse o melhor para nós. Mas logo, para nós como sociedade, para a nossa sociedade em si. Mas logo, como isso não é absoluto, então quer dizer que coisas como o roubo, o estupro, o assassinato, então não é um absoluto. Se a gente for para esse lado. Daí eu escrevi assim, se não existe valor moral objetivo, que tudo é uma questão social, então tudo é uma questão de opinião. Beleza? Sendo assim, racismo, assassinato e etc. é uma questão de opinião. Não é errado. Pela lógica, se a gente for seguir a lógica ateísta, que não existem valores objetivos, que é tudo subjetivo. A Larinha chegou aqui para provar. Estão dizendo assim, barulho, áudio perfeito. Beleza, valeu, Douglas. Amém. Então, irmãos, se tudo que a gente acredita foi uma construção social, é tudo subjetivo. O racismo é errado não porque ele é errado, mas porque a gente acredita, a gente concluiu que ele é errado. O assassinato ele não é errado porque ele é errado, moralmente, objetivamente falando. Ele é errado porque a gente acha. É uma questão de opinião. Amém? Então, é errado no ponto de vista de indivíduos. Amém? Então, logo, eu posso falar que, para mim, assassinar bebês, coisa que eu sou contra, né? Eu sou contra o aborto, mas vamos fazer de conta que eu sou um abortista. Eu assassinar bebês é favorável para mim. Não importa se tu é contra, por causa que é subjetivo. Não existe uma verdade absoluta. Amém? Então, mas não que... é errado no ponto de vista de indivíduos. Mas não que ele seja verdadeiramente errado. Justamente por não existir uma moral absoluta. É uma construção social. Pela lógica ateísta. Será que eu estou sendo lógico? Será que eu não estou me perdendo aqui? Amorzinho, tá dando para compreender tudo? Beleza. Então, se a gente for pela lógica ateísta, a gente tem que concordar. Não existem valores objetivos. É tudo subjetivo, a moral, a verdade é uma construção social. Premissa 3. Mas se existe moral absoluta, é porque houve um legislador
primário. E a base, né, para a gente saber sobre essa moral, ela não foi descoberta pelo microscópio. Ela não foi descoberta em tubos de ensaio, mas é algo que transcende a própria natureza. Porque a moral, ela fala para mim, a moral judaica, vamos falar a moral judaico-cristã, que o Ocidente defende, ela fala para mim que é pecado eu cobiçar a mulher do próximo. Mas a natureza humana muitas vezes se vê cobiçando a mulher do próximo. O que vai me impedir de querer ir atrás da mulher do próximo, trovar afiado para ter um relacionamento sexual com ela? O que vai me segurar senão a lei moral? E essa lei moral se encontra aonde? Lembra que eu falei sobre as nações que jogavam os seus bebês no fogo para Moloque? As tribos que enterram os seus bebês recém-nascidos que têm deficiência física vivos, porque onde que se encontra esses lugares são pessoas que estão longe, elas desconhecem a verdade bíblica, eles desconhecem a moral judaico-cristã. Então a base para isso, a base para crermos que essas coisas são erradas, jogar bebês no fogo para Moloque ou enterrar bebês com deficiência física vivos na terra, a base é a legislação da Bíblia. Amém? Então, se não existe Deus, não existe morais absolutas, por tudo ser relativo. Sendo assim, racismo e assassinato é questão de opinião. Se não existe verdade absoluta, é tudo subjetivo, é tudo uma questão de opinião. Racismo não existe, assassinato não existe. Mas nós estamos falando aqui que sim, são verdades absolutas, são morais absolutas que tiveram uma legislação, que elas transcendem a natureza humana, que cobiça a mulher que não é sua, mas o que impede ele de não ir atrás dessa mulher é a moral judaico-cristã. Então, logo temos que concluir que para a moral ter algum valor verdadeiramente na sociedade é porque Deus existe, porque Deus a criou. Então, por que Deus tem que existir? Se ele não existe pecado, não existe certo ou errado. Se Deus não existe certo ou errado. Dostoiévski, acho que é o nome. Dostoiévski. Assim. A frase dele falou: se Deus não existe, tudo me é permitido. Beleza? Não é o Henrique que está falando, é esse cara. Se Deus não existe, tudo me é permitido. Beleza? Estão compreendendo? Mas não é o que a gente está defendendo aqui, a gente está defendendo por que Deus existe. Mas se Deus existe, não existe pecado certo ou errado. Beleza? B. Os valores e deveres morais existem independente da opinião humana. Independente se tu acha que é errado estuprar uma criancinha, se tu não acha errado, azar o teu, porque a sociedade em massa, cristãos e ateus, acreditam que isso é errado. Independente da opinião humana, morais, valores e deveres absolutos existem e ponto final, independente da tua opinião. Mas qual é o cerne científico ou filosófico para a existência de tais valores? Como eu disse, cientificamente a moral não foi descoberta. A moral é uma verdade como a gente concluiu. Mas assim como o globo, a Terra é um globo, é uma verdade que um tempo foi negado e descobriram que era uma verdade, não porque foi criada uma verdade, mas porque a verdade foi achada, beleza? Então a moral da mesma forma sempre existiu e ela foi achada. Estão compreendendo? Você deve estar ouvindo a Larinha chorando aqui, né? Então a moral, ela foi achada e não foi de maneira científica, um cerne científico para achar, para descobrir a moral, beleza? Como é que foi, qual foi o cerne para a gente descobrir a moral, como é que eu posso dizer, os valores, né? Os valores morais, objetivos e não subjetivos da sociedade? Podem dizer, não, Henrique, não foi pela Bíblia, foi pela filosofia. Beleza, eu concordo que a filosofia, em parte, a filosofia grega, muito ajudou nisso. Eu concordo plenamente, mas todos os filósofos concordavam entre si em questão da
em questão da moral? A resposta é não. Eles se discordavam em pontos. Então, uma moral objetiva da qual a gente leva hoje como sociedade foi pela Bíblia, amém? Foi pelas Escrituras. Então, ó, se Deus não existe, qual a moral de seguir tais valores? Se não existe punição. Se não existe punição, qual a moral de seguir esses valores? Qual a moral de eu ser fiel à minha esposa? Qual a moral de eu não mentir? Qual a moral? Como eu sempre falava, ou tu é crente ou tu serve o diabo. E se tu vai servir o diabo, serve direito. Serve direito. Não vai pro inferno sendo um cidadão bobinho. Vai pro inferno bonito. Mas serve o capeta direito. E como é que serve o capeta direito? Sempre já na maionese falava que se eu não fosse cristão, eu queria pegar, estudar, assim, ó, como se aqueles ladrão de banco, de filme, assim, ó, aqueles roubos bonitos e ficar podre de rico. Deus não existe? Qual é a moral de eu me preocupar com isso? Estaria roubando de pessoas que estariam com dinheiro sobrando. Mas o que me impediu de eu querer ser um ladrão de grande patamar, né? Um ladrão distinto, um ladrão cheio de inteligência? O que me impediu isso daí? Talvez que eu não tenha muita inteligência. Mas também porque eu acredito na Bíblia. Eu acredito em morais e valores objetivos. Não em coisas que podem ser que sim, podem ser que não. É coisas que são. É nisso que eu acredito. Então, se Deus não existe, qual a moral de seguir tais valores se não existe punição? A resposta provável é... Cadê? A resposta provável é que um ateu que queira insistir que isso não é um argumento bom é ser bom para a sociedade. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito que a gente tem que seguir esses valores, essas morais para eu ser bom para a sociedade, para eu não ser um peso. Daí eu faço outra pergunta. Mas por que eu tenho que ser bom para a sociedade se tais valores não têm valor algum? Não sei quem viu aí o filme O Homem nas Trevas, que era de 3 ladrões, 2 rapazes e uma moça, que eles são assaltantes, eles invadem casa de luxo e coisa assim, e eles inventam de entrar na casa de um soldado que ficou cego no Iraque, né? Daí o velho é cego, eles pensaram, e o cara recebeu uma rescisão lá, o cara tá cheio de dinheiro, e vai ser barbada, o cara não botou no banco, o cara é cego. E eles entram lá e coisa e tal, mas enfrentam o diabo, porque o cara era cego, mas não era pouca coisa, o cara foi um inferno na vida desses assaltantes. Tem uma determinada parte que fala que... Uma determinada parte do... Perdão, tá fugindo aqui. Que ele fala para uma das mulheres. Quando ela... Eu não vou dar spoiler, mas o cara tá fazendo um troço bem horrível, né? E ele fala, tu não pode fazer isso. Tu não pode fazer isso. E ele há pouco tinha falado que Deus não existia. Que ele não acreditava mais em Deus. E ele falou, nada é impossível e nada é impermissível para um homem que não acredita em Deus. Então, esse cara entendeu isso daí. Ele estava servindo o diabo direitinho. Beleza? Daí, por último ponto aqui do porquê Deus tem que existir. Vamos abrir nossa Bíblia. Como eu disse, né? Que a gente abrir a Bíblia uma hora. Salmo 53. Salmo 53. Diz assim, Glória a Deus. Douglas está comentando aqui, qualquer lei, mesmo as antigas, de povos antigos, são de princípio religioso, portanto as leis são de princípio divino. Eu já tinha lido, tem um livro que se chama Fator Melquisedeque. Eu não li ainda, mas já me falaram coisas bem bacanas desse livro, que tem histórias de missionários que já chegaram na África, por exemplo, alguns pontos assim de tribos distantes, e que eles já guardavam coisas como no Antigo Testamento, coisas assim. Outras tribos falavam para os caras que os deuses revelaram a eles que chegaria um homem trazendo a verdade. Então, irmãos, a gente realmente tem umas coisas loucas disso, de a gente ver Deus se revelando de maneiras diferentes para esses povos. Então, como Douglas falou aqui, que a lei, né, a moral tem sim um princípio divino, porque ela já vem de demais religiões. Então, Salmo 53, versículo 1. Diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então esse nécio é um louco, um ateu, diz não há Deus. Esse
tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Não há ninguém que faça o bem. Esse é ninguém. Seja ateu ou cristão, não há ninguém que faça o bem. Mas aqui esse cara que diz que não há Deus, esse ateu, ele tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Irmãos, eu conheço vários ateus que são pais de família, são homens que vivem de maneira moral, que às vezes dão exemplo para muito cristão. Então esse versículo, ele é uma mentira? Que aquele que diz que não há Deus, ele tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade? Não, não é uma mentira. Porque eu falo, de poder para um ateu que defende o seu ateísmo de maneira religiosa. Porque tem um ateu que é ateu, Deus não existe. E tem um ateu religioso, que é aquele que persegue cristãos, aquele que assim como existe o evangelismo e querer provar que Jesus é o Senhor e Salvador, existe o ateísmo religioso que quer provar que Deus não existe. Ele quer provar porque de maneira religiosa para ti. Dê poder a esses caras. E eles vão se tornar... deixe esses caras serem líderes. Eles vão se tornar totalitários. O exemplo disso é o marxismo. Dentro do... O Marx, ele alegava que o ópio da sociedade é a religião ou Deus, não lembro exatamente o que ele disse, que o ópio da sociedade é a religião ou Deus, né? E isso a gente vê se refletindo nos países em que trouxeram a ideologia marxista. Se a gente vê a União Soviética, os cristãos foram perseguidos. A gente vê que foi na China, o que é na China, né? Saiu um filme em 2020 que se chama Torturado por Cristo, que é a biografia do pastor, como é que é o nome? William Weintraub? O nome dele? Do livro do Torturado por Cristo? Richard Weintraub. Se não me engano, é alemão, não vou saber dizer. E daí ele era um pastor luterano na Romênia, que o filme, né, tem um livro também, né? Conta a história de quando foi que a União Soviética atacou a Romênia e o que fizeram com os cristãos. Daí conta de como ele foi para a cadeia, como ele era torturado para entregar os seus amigos cristãos, os outros nomes, outros pastores, outros evangelistas. Então a gente vê que quando um ateu ganha um poder de maneira suprema, em que não tenha algo que impeça de alavancar aquilo que tem em sua consciência, a gente vê que ele se abominável iniquidade, como diz no Salmo 53:1. Daí eu botei assim como último. A Bárbara quer falar alguma coisa? Richard Wurmbrand. Escreve aí, amor. A esposa vai escrever o nome para vocês aí. Então, por último, de por que Deus tem que existir. Daí eu falei sobre os líderes marxistas, né? O marxismo, para atingir seus objetivos, diz que não existe verdade absoluta. Beleza? Porque eu não posso ser contra o aborto, né? Por causa que isso é uma moral judaico-cristã. Tu dizer que é errado matar alguém no ventre, não sei o que, né? É isso que eles afirmam, beleza? Então, para atingir seus objetivos, diz que não existe verdade absoluta. A moral, então, ela é questionável por não ser absoluta, beleza? E para atingir essa afirmação, o que eles afirmaram? Que a religião é o ópio do povo, é o ópio da sociedade, beleza? Pois a moral somente tem base, finalidade e sentido filosoficamente ou cientificamente falando se Deus existe. Por isso que o marxismo tem tanta raiva do cristianismo, porque a base da moral ocidental que o marxismo quer derrubar é o cristianismo, beleza? Amém. Então, falamos a primeira parte. Quanto tempo a gente já está falando, amor? A Bárbara botou ali, indico Cristo em Cadeias Comunistas. É o livro que conta a história desse pastor. 28 minutos. 28 minutos. Beleza, irmãos. Então a gente falou aqui, por que Deus tem que existir. Agora a gente vai falar, por que o cristianismo e não o resto? Por que o cristianismo é a única religião certa e não o resto? Existem várias religiões que ensinam os princípios éticos de Jesus. Por exemplo, tem o Espiritismo, do Allan Kardec, tem o Seixonoye, né? Tem várias denominações, religiões que não são atreladas ao cristianismo ou são pseudo-cristãs, que ensinam os princípios éticos de Jesus, como amar o próximo, como dar a vida, né?
Mas por que estas não estão certas? Por que o cristianismo diz que é a única religião que está certa? A resposta está em João capítulo 7. João capítulo 7, capítulo 10, versículo 7. João capítulo 10, versículo 7 ao 11 diz assim, ó: Portanto, tornou Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Então ele falou, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a entrada das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E para atrelar com isso, em João 14, no versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a senão por mim. Então, por que os cristãos acreditam que somente a sua religião é a certa? O cristianismo diz, só a nossa religião está certa e os outros estão errados. Por que eles falam isso? Porque a gente acredita nela, beleza? Porque o cristianismo diz isso dela mesma. Jesus falou que ele é o único caminho, que não existem vários caminhos, ou caminhos diferentes, ou que todo caminho leva a Deus. Jesus falou que ele é o único caminho, beleza? Então, se Jesus é o único caminho, quer dizer que o cristianismo está certo e as outras estão erradas. Daí tu pode dizer, Henrique, tu está sendo meio fascista, tu está sendo meio reacionário afirmando isso. Cara, eu afirmo isso porque eu sou cristão e o cristianismo diz isso dela mesma. Então eu não posso ir contra aquilo que eu acredito. Uma pessoa que, como eu posso dizer, ela acredita veementemente que exista reencarnação, é porque ela acredita na religião dela, do Allan Kardec, que diz que existe isso. Eu não acredito em reencarnação porque em Hebreus 9:27 diz que o homem está ordenado a viver apenas uma vez, vindo depois disso o julgamento final. Pronto, acabou. Então, o Espiritismo vai defender com unhas e dentes aquilo que eles acreditam, porque eles têm o livro à base deles. E talvez no livro à base deles acreditam naquilo e ainda possam falar que todo caminho leva a Deus, como eu já vi muito espírita falando que todo caminho leva a Deus. Então eles têm a liberdade para dizer que todo caminho leva a Deus, porque talvez a religião deles fala isso, mas eu não tenho liberdade para dizer que todo caminho leva a Deus, que existem vários caminhos, que existem portas diferentes, porque não é o que o cristianismo diz dele mesmo. Eu acredito no cristianismo e o cristianismo diz que ele é o único caminho. Amém? E quem é que afirma isso? O fundador do cristianismo, que é Jesus. Beleza? Eu não posso ir contra isso. Então acreditamos que o cristianismo é a única religião certa, pois é o que ele diz dele mesmo e o cremos. Se eu não cresce que o cristianismo é a minha religião, se o cristianismo não fosse minha religião, eu ia falar, todo caminho leva a Deus. Mas eu não posso, e nenhum outro cristão pode afirmar coisa diferente se a sua base é realmente a palavra de Deus. Beleza? Então, respondi, por que Deus tem que existir? E por que o cristianismo e não o resto? Beleza? Então, quando te perguntarem, quer dizer que de todas 1 milhão de religião que tem na Terra só a tua tá certo? Você pode dizer sim. Eu tô te falando, te afirmando isso porque é o que ela diz dela mesma. Se eu não acreditasse nela, eu não afirmaria isso. Beleza? Por que Deus tem que existir? Já confabulamos. Por que o cristianismo e não o resto? Agora, por que acreditar no que Jesus falou e na Bíblia? Por que eu vou acreditar no que Jesus falou? Beleza. Então tu afirma para mim que o cristianismo é a única religião que tá certa, porque ela diz isso dela mesma. Beleza, diz isso dela mesma, mas eu não tenho motivos para acreditar no cristianismo. Então, que motivo tu me daria, Henrique, para eu acreditar no que Jesus falou e na Bíblia? Olha só. Por que nós cristãos acreditamos na Bíblia? O Antigo Testamento, ele dizia que viria um Messias. Beleza? Desde Gênesis 3,15, Deus falou para Eva que da tua semente nascerá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então, desde o Antigo Testamento, esperava-se que viria ao mundo um Messias. Beleza? E que deram características no Antigo Testamento que teriam que se encaixar nesse Messias quando ele chegasse. Por exemplo, se chegasse um louco lá, vamos dizer um romano. Um romano lesse o Antigo Testamento e ele pegasse e falasse, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, sigam-me.
aquilo que eu vou dizer para vocês, né? Roma estava ali, né, naquela época, oprimindo Israel, né? Então eles poderiam pegar e falar, um romano qualquer, lesse a Bíblia, viesse na cabeça dele, eu sou o Messias, que vocês tanto esperavam, e começasse a falar, por que esse romano não poderia ser? Porque um dos primórdios para o Messias, ele tinha que ser judeu, beleza? Ele tinha que ser judeu. Então, teria que se encaixar nesses padrões. E, além dele ser judeu, quais são as outras coisas que ele teria que se encaixar? Em Isaías 7,14, diz que uma virgem nos deu um filho. Então diz que ele teria que nascer de uma virgem. Esse Messias teria que nascer de uma virgem. Não preciso nem abrir a Bíblia no Novo Testamento para falar para vocês que Maria deu à luz a Jesus ainda virgem. Beleza? Em Miqueias 5,2 diz que o rei futuro de Jerusalém, o rei absoluto e supremo, nasceria em Belém. E a gente vê em Mateus capítulo 2, versículo 6, que Jesus de fato também nasceu em Belém. Henrique, isso aí não é só coincidência? Vamos lá. Em Isaías 11, 1, 2, diz que a raiz de Jessé... Até vou ler isso aqui para vocês, para não falar besteira. Isaías 11, no 1 e no versículo 1 e 2. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, afirma aqui que o Messias teria que ser da descendência de Davi, ele teria que ser da árvore genealógica de Davi. E a Bíblia nos dá duas árvores genealógicas de Jesus. Tá aí, a Bíblia está se contradizendo. Não, ela dá a árvore genealógica de José e de Maria, beleza? Henrique, tu poderia falar mais sobre isso? Não vai dar tempo, mas posso em um outro culto abordar mais sobre esse negócio da árvore de Mateus falar sobre a árvore genealógica de José e em Lucas falar da árvore genealógica de Davi. Mas o fato é que nas duas árvores genealógicas, tanto de José quanto de Maria, estava lá Davi. De Davi vem o Salomão e vem todos os outros tataranetos até chegar em José. Na árvore genealógica de Maria vem o Davi, e daí depois eu não lembro qual do filho dele, eu não lembro o nome do filho dele, qualquer coisa que eu vou falar que é besteira pra vocês. Então vem outro filho que não era Salomão, e daí vem outra descendência, e chegou em Maria. Então José e Maria eram primos bem distantes, e tanto um quanto o outro era da descendência de Davi. Beleza? Então, aquilo que dizia que o Messias teria que nascer da descendência de Davi, cumpriu-se também na vida de Jesus. Vamos ler outra característica do Messias em Isaías 9,6. Focando então aqui, irmãos, que hoje a gente está na nossos cultos temáticos falando sobre seitas e heresias. Semana passada eu falei sobre os ventos de doutrina, beleza? E hoje eu estou defendendo por que o cristianismo é a religião certa, é a religião verdadeira. Diz em Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça. Em retidão e justiça, que já está falando da moral. A moral viria desse cara. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então aqui mais algumas das características de Jesus. E aqui já declarando que ele era o Deus encarnado. Porque pode um homem ser chamado de Deus forte e Pai da eternidade? Não. São adjetivos somente dados ao Criador. E aqui está falando do futuro Messias, que nós cremos que é Jesus Cristo. Então Jesus sim é o Deus encarnado. Em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz que o Messias, que o rei de Israel, ele entraria humildemente num jumento em Jerusalém, na cidade santa. Ele entraria num jumento. E em João capítulo 12, no versículo 12 ao 15, cumpriu-se isso também. Beleza? Agora vamos ler. A maneira que ele iria ser traído.
Vamos abrir nossas Bíblias em Zacarias capítulo 11. A Lara tá perguntando aqui se de noite a gente vai comer pizza. Tá mal acostumada, guriazinha. Zacarias capítulo 11. Capítulo 11, versículo 12 ao 13. Diz assim, ó: Eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não deixai-o. Pesaram, pois, o meu salário, 30 moedas de prata. E o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, e esse belo preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro da casa do Senhor. Então, aqui fala que o Messias seria traído e vendido por 30 moedas de prata. E a gente vê em Mateus capítulo 27, no versículo 3, diz assim: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependidas 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Versículo 6. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois é o preço de sangue. Depois deliberaram, compraram com elas o campo do oleiro, como dizia lá em Zacarias, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso, aquele campo, até o dia de hoje, tem sido chamado campo de sangue. Beleza? Então, por que a gente acredita em Jesus? Por que a gente acredita na Bíblia? Porque o Antigo Testamento dava características sobre o futuro Messias que se cumpriram de fato no Senhor Jesus. Beleza? E em Isaías 52, a partir do versículo 13, dá detalhes sobre o sacrifício de Jesus. Diz em Isaías 52:13, vou tentar ler meio na corrida para a gente não se estender aqui, beleza? Diz assim, ó: Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido, elevado e muito sublime. Exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará a muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então o seu rosto estava tão desfigurado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos. Uma boa, vamos dizer assim, ilustração para esse capítulo aqui, a gente pode lembrar do filme Paixão de Cristo. Depois que Jesus foi açoitado pelos romanos, quando eles colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele, que não foi como os outros demais filmes, que só colocava a corazinha ali, que eles tiveram que dar uma paulada para descer, e aquilo entrava nas suas veias e ia cortando o seu sangue. A gente imagina como a cabeça de Jesus deve ter ficado inchada com tudo aquilo ali que estava passando, como ele estava desfigurado. Em Isaías 53, versículo 1 diz: Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Daí diz: Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Ele foi subindo. Aonde é que Jesus foi morto? No monte chamado Gólgota. Jesus teve que subir para ser sacrificado. Jesus teve que subir para ser morto. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de dores experimentaram no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi... Devem ter ouvido a minha cadela gritando aqui, né? Sai daqui, Bela! Que nojo! Todo mundo levou um susto aqui. Amém. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E de fato, a gente lê no Novo Testamento, quando teve o julgamento de Jesus, ele não abriu a sua boca. Perguntavam para ele, não vais falar nada? Não vai falar nada em tua defesa? Eu já vi um advogado falando que com as testemunhas
falsas que levantaram contra Jesus, se Jesus abrisse a boca para se defender, aquele julgamento tinha que acabar na hora. Mas Jesus não abriu a sua boca porque ele tinha que cumprir essa profecia. Se ele abrisse a boca para se defender, não ia ter mais o que falar. Ia ter que absolver ele e mandar Jesus embora. Porque tinham sacerdotes também que não estavam concordando com aquilo que estava acontecendo. Que estavam dizendo que aquilo ali era um falso julgamento, que aquilo ali era uma vergonha. Se Jesus abrisse a boca, ele teria que ser absolvido. Se ele fosse absolvido, a profecia de Isaías não ia se cumprir. Por isso que diz que ele foi como uma ovelha muda a seus tosqueadores. Versículo 8. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Deram sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Perdão, até o 12. Ele verá o trabalho na sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhes darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Foi contado com os transgressores. Com quem aonde que Jesus foi morto? Subiu no monte. Foi morto. Com uma ovelha muda, não abriu a sua boca para se defender. E foi contado com os transgressores, com 2 ladrões, um de cada lado. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, irmãos, por que a gente acredita? Por que acreditar no que Jesus falou e na Bíblia? Eu expliquei, né? A gente acredita em Jesus, que o cristianismo é a única religião certa porque Jesus falou isso dela mesmo. Beleza. Mas por que eu vou acreditar nele? Porque o Antigo Testamento dava características do Messias que se cumpriu em Jesus Cristo. Uma vez eu estava vendo um rabino, se não me engano. Não foi um rabino, acho que foi um filme. Que daí tinha um rabino falando sobre isso. Que ele falou da probabilidade que tinha de acontecer as profecias do Antigo Testamento se cumprirem numa pessoa só. E se cumpriram. Todas as profecias do Antigo Testamento se cumpriram na vida de Jesus. Como alguém poderia imitar um troço desse? Como alguém poderia cogitar, passar por tudo isso em nome de uma mentira? E daí, antes que tu possa pensar, mas tudo foi coincidência. Como pode ser coincidência em Isaías 40, 22, Isaías saber que a terra é redonda? Como poderia, eu não lembro agora quem foi, Isaías também, ele falou, o livro de Isaías foi escrito antes da Babilônia invadir Israel e de levar eles cativos para a Babilônia. Antes disso acontecer, eles não sabiam o que ia acontecer. E Isaías deu o nome de Ciro. Quem é Ciro? É o rei que libertou o povo da Babilônia. Que foi o cara que deu o aval para, pode sair Israel pode voltar para a terra deles. E o nome dele foi dado antes dele nascer. Assim como Isaías também disse que a terra era redonda. Assim como ele disse que o Messias seria sacrificado dessa forma, como ele seria contado entre os transgressores, como ele seria enterrado numa sepultura de rico, que foi cedida por um rico na época. Amor, eu vou te policiar isso aí, essas heresias loucas aí, ó. Eu vou ter risadinha. Amém? Então, irmãos, não vamos ficar brincando na hora do culto, hein? Vamos ver a palavra. Então, esses são os motivos para a gente acreditar na Bíblia, beleza? Então, não tem como explicar e um negócio desse acontecer, senão Deus. E outra coisa, vamos pelo lado científico. O que é mais fácil acreditar? Que Deus criou todas as coisas ou que o nada criou tudo? O impossível criou tudo. Porque no ateísmo é isso. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé para acreditar que o impossível criou tudo. O que é o impossível? É o nada, o inexistente, o vácuo. Criou tudo. Os cristãos acreditam no nascimento virginal de Jesus. Os ateus acreditam no nascimento virginal do universo. Os dois são milagres. Não tem o que dizer. A ciência fala que para haver uma reação tem que ter uma ação. O Big Bang foi uma explosão. Uma explosão é o quê? É uma reação. Reagiu a alguma coisa para poder explodir. Então o Big Bang, a reação que criou tudo, foi a única reação
na história do universo que não precisou de uma ação? Qual é a explicação disso? Mas não, isso é uma falácia. A ação que deu a reação do Big Bang, né? Se é que foi dessa forma, foi Deus. Amém? Essa é a ação que está por trás daquela explosão que criou tudo. Beleza? Tá. Então, chegamos até... Quanto tempo a gente tem, amor? 50 minutos. Meu Deus. Vamos tentar dar uma corridinha aqui. Você parte 2. Ó. Beleza. Então, acreditei. Já me mostrou aí que eu tenho que acreditar no Antigo Testamento. Beleza. Mas vi muitas pessoas que dão razão... Serve mais café, amor? Que dão razão para o Antigo Testamento, mas eles querem discordar do Novo Testamento. Sabe por quê? Eles querem discordar do Novo Testamento com aquela falácia que a Igreja Católica mudou a Bíblia. Que eles escreveram muita coisa, ou que eles quiseram, que eles botaram no Novo Testamento aquilo que eles achavam melhor para que o povo acreditasse. Por favor, né? Eu vou falar num próximo culto do porquê que isso realmente é uma falácia. Mas o que é a Bíblia, afinal? E por que acreditar no que os apóstolos escreveram também? Por que acreditar no Novo Testamento? O que é a Bíblia? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 ao 17, diz assim, ó... Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então, para que serve a Bíblia? A palavra de Deus, ela serve para determinados fins na vida da pessoa. Toda a Escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Quais fins são? Ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Beleza? Então ela tem essa finalidade. E no versículo 17 diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia é o suficiente para fazer o homem perfeito e preparado para toda boa obra. A Bíblia. E nada mais. Ela é o suficiente para isso. Eu não preciso acrescentar nada nela e nem tirar. Beleza? Então, mas aí a gente sabe qual era a Bíblia que tinha na igreja primitiva. Se o Novo Testamento não estava escrito. A gente sabe que a Bíblia que tinha era a Torá, era o Antigo Testamento. Então os apóstolos tinham somente o Antigo Testamento que apontava para Cristo, como a gente leu ali. Que tinham aquelas profecias que apontavam para Cristo e a gente sabia, eles sabiam que Jesus era o Messias por causa do Antigo Testamento. Mas então, quem que separou? Tu pode perguntar para mim, Henrique, quem foi que separou ou creditou as cartas no Novo Testamento como inspiradas? A falácia é que foi a Igreja Católica que separou, né, as cartas do Novo Testamento para ir de acordo com aquilo que eles acreditavam. É isso que muitos dizem. Só que, olha o que diz em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Diz assim, ó... Tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca destas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Outras escrituras. Ele estava falando dos escritos de Paulo e falou que distorcem os escritos dele, assim como fazem com as outras escrituras. Quais são as outras escrituras? O Antigo Testamento. Logo, quando ele está falando que distorcem a de Paulo, como distorcem as outras escrituras, ele estava colocando Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que foi chamado, né, que dizem, né, a pedra, né? Ele estava chamando as cartas de Paulo de escritura. Ele estava reconhecendo que Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, tudo isso era divinamente inspirado e que era canônico e que eles estavam sendo inseridos ao que era o Antigo Testamento. Então, não foi a Igreja Católica que deu autoridade para o Novo Testamento. A igreja primitiva já tinha essa autoridade e já reconhecia essa autoridade nos escritos de quem? Dos apóstolos. Beleza?
Porque tu vê, não tem nada na Bíblia sobre do Santo Agostinho, não tem nada na Bíblia falando de no Novo Testamento de um escrito de algum papa, de algum padre. Os escritos são dos apóstolos. Então, eles aqui na igreja primitiva já reconheciam os seus escritos, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles estavam reconhecendo os seus escritos como divinamente inspirados. A gente vê por esse exemplo de Paulo. Então, os apóstolos não usavam somente o Antigo Testamento, mas também tem outra coisa que eles usavam. Vamos ver em 1 Timóteo. Essa aqui eu descobri ontem, nem eu sabia. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 ao 18. Beleza. Olha só. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino, porque diz a Escritura: não atarás a boca do boi ao boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então aqui, Paulo, escrevendo para Timóteo, ele citou 2 versículos. Um está em Deuteronômio 25:4. Até se alguém tiver a Bíblia de Estudo Thompson, que é a que eu tenho em mãos aqui, vai ver que do lado tá aqui, ó, Deuteronômio 25:4. Diz assim, em Deuteronômio 25:4: não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Beleza? Então, eles usavam o Antigo Testamento. A Bíblia que eles tinham era o Antigo Testamento. Olha, não diz a Escritura: não atarás a boca do boi quando debulha. Então, ele citou Deuteronômio 25:4. Mas aí depois ele diz: e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Ele diz, porque diz a Escritura e cita Deuteronômio, e depois cita um versículo: digno o obreiro do seu salário, um versículo que não tem no Antigo Testamento. Ué, de onde é que saiu isso aí? De onde é que Paulo tirou isso aí? Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas capítulo 10, versículo 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo no que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Irmãos, Paulo não estava usando só Deuteronômio para escrever a carta para Timóteo, ele estava usando o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas já estava escrito e ele usou porque diz a Escritura. Ele já estava reconhecendo que o evangelho que Lucas escreveu era divinamente inspirado, que estava agregado às palavras, à palavra do Antigo Testamento. Então, por que acreditar no que os apóstolos escreveram também? Porque eles se concordam. Não foi algo que alguém da igreja, lá no século IV, no século III, concordaram que era divinamente inspirado. Eles já se concordavam entre si. Pedro reconheceu que os escritos de Paulo eram escritura, e aqui em Timóteo a gente vê Paulo reconhecendo que os escritos de Lucas eram escritura. Beleza? Então os apóstolos não usavam somente o Antigo Testamento, mas também os evangelhos que já tinham sido escritos, eles usavam também. Beleza? Ó, respondendo sobre os apóstolos, João 14, 26. Porque tu pode perguntar, tá, mas Henrique, eu acho que eu vou confiar em Jesus, cara. Jesus, eu já vi isso fazendo um curso de teologia, já vi gente no curso de teologia falando, entre Jesus e Paulo. Entre Jesus e Paulo sou mais Jesus. Eu já ouvi dessas coisas, tá ligado? Mas daí é querer desagregar a própria palavra de Deus. Olha só, João 14, 26, diz assim, ó: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E no versículo 16, 12 ao 13 diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aqui Jesus afirma que os apóstolos aprenderiam e acrescentariam ainda mais revelações da Escritura, que acrescentariam na doutrina que Cristo começou a pregar, mas que nesse momento os apóstolos não estavam prontos para ouvir. É por isso que devemos seguir a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Beleza? Daí, no 13 aqui que diz, mas quando vier... Beleza. Ó, isto ele já fez
e revelou usando os apóstolos. O que ele já fez? Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Vos anunciará. Ele vai ensinar coisas a mais do que eu ensinei. Jesus está falando, o Espírito Santo vai ensinar para vocês, apóstolos, ainda mais do que eu ensinei. E isso já aconteceu, beleza? Isto ele já fez e revelou usando os apóstolos, após Jesus ascender. Isso Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37. Beleza? Então, sobre os apóstolos, por que eu tenho que acreditar neles? Porque Jesus deu confiabilidade para aquilo que eles escreveriam. Então Jesus avisou que os apóstolos dariam continuidade nos seus ensinamentos. Sendo assim, Jesus nos dirigiu a dar ouvidos a eles, a dar ouvidos para aquilo que eles escreveram. Então esse papinho de entre Paulo e Jesus eu sou mais Jesus, esquece, é uma falácia. Amém? O Espírito Santo que estava em Jesus é o único Salvador, é no nome dele que nós somos salvos, mas o Espírito que estava em Jesus foi ele que ensinou para Paulo, para Pedro, para João, aquilo que haveria a ser escrito. Amém? Então, o que eu ia falar? Me embaralhei aqui porque eu ia abrir o livro de Gálatas. Abre em Gálatas aí. Então, como eu estava dizendo, Jesus nos dirigiu a dar ouvidos para os apóstolos. Agora eu vou ler uma relação de versículos que dão razão para isso. Em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Eu vou tentar ler meio na correria porque a gente já está com o tempo meio que esgotado. Gálatas capítulo 1, versículo 11 diz: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então ele diz, aquilo que eu estou anunciando para vocês não é segundo aquilo que eu acredito. Não é segundo os homens. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros nas vossas mentes. Quero que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, pelo Antigo Testamento, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Então aqui Pedro está falando, quero que vos lembreis daquilo que está no Antigo Testamento e daquilo que Jesus falou pelo meio dos apóstolos. Beleza? Então agora 1 Coríntios capítulo 14, que eu tinha falado, né? Capítulo 14, versículo 37. Diz assim: Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Beleza? Então as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. 2 Coríntios capítulo 13. Capítulo 13, versículo 13 diz: Visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Então aqui ele está deixando bem claro que Cristo fala em mim, o apóstolo Paulo está dizendo. Amém? 1 Tessalonicenses. Irmãos, eu não estou debulhando versículo por versículo esse que eu estou falando, porque o nosso tempo está curto e eu só quero ler os versículos que davam vazão para credibilidade nos apóstolos, não somente esse papo de dar credibilidade somente para os evangelhos. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 13 diz: Pelo que também damos, sem cessar graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que credes. Então ele está dizendo, a palavra que eu estou vos dando, vocês não estão recebendo como palavra de homens, vocês estão recebendo como ela é, que é palavra de Deus. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, para dar aqui uma vazão para aquilo que Cristo está falando, ele diz: Quem ouve os apóstolos, ouve a mim. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Beleza? Então, irmãos, aqui a gente vê Cristo falando: Vocês, o Espírito Santo não vos deixará órfãos, ele vai ensinar coisas ainda mais para vocês. Já foi ensinado. Beleza? Os apóstolos reconheceram isso e os apóstolos, eles se reconheceram como escritura. Beleza? Pedro reconheceu os escritos de Paulo como escritura. Paulo reconheceu os escritos de Lucas como escritura. Então, esse negócio, aquilo que
que era o conceito de Novo Testamento, de Bíblia, de divinamente inspirado, os apóstolos já sabiam, estava sendo revelados a eles naquela época, no primeiro século, o que seria. Beleza? Amém. Então, ó, isso tudo não foi decidido posteriormente, por terceiros, no decorrer da história da igreja. Os apóstolos estavam cientes daquilo que eles estavam escrevendo, estavam cientes que aquilo ali era a palavra de Deus. Beleza? E também, as cartas, assim como, vocês lembram, eu lembro se é Lucas capítulo 10, que Jesus abre o livro de Isaías, capítulo 61, no templo, e ele lê lá, o Espírito de Deus está sobre mim, coisa e tal, né? Isaías 61, e ele fala, hoje essa profecia se cumpriu entre vós, da mesma maneira que o Antigo Testamento, o livro de Isaías, era lido no templo, as cartas de Paulo eram lidas. As cartas dos apóstolos eram lidas nas igrejas. Isso se prova em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27. Diz assim, ó, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E em Colossenses capítulo 4, versículo 16, diz assim, depois que esta epístola tiver sido lida entre vós a igreja, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. Então, irmãos, da mesma forma que Jesus lia o livro de Isaías no templo, os sacerdotes liam o livro de Isaías e do Antigo Testamento no templo, as cartas dos apóstolos eram lidas nas igrejas, na igreja primitiva, a troco de dizer, isso é divinamente inspirado, isso é canônico, essa é a palavra de Deus, é isso que Deus está falando com vocês. Aquilo que eu estou vos ensinando não é doutrina de homens, mas foi dado por Jesus, foi dado de Jesus pela minha pessoa a vocês. É o que está falando. Então, irmãos, já falamos aqui por que Deus tem que existir, por que o cristianismo e não o resto, por que acreditar no Jesus e na Bíblia. E aqui a gente está vendo por que acreditar nos apóstolos. Beleza? Tem muito na questão que algumas igrejas, né, algumas denominações afirmam que a Bíblia não é o suficiente, que a gente precisa também da tradição oral, que uma igreja cristã só com a Bíblia não é o suficiente, ela tem que ter a tradição oral, beleza? E eles, para afirmar isso, o que eles usam de argumento? A Bíblia. Eles usam, para dizer que a gente precisa da tradição oral e não somente da Bíblia, como argumento eles usam a Bíblia. E esse argumento se encontra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim, ó, assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, seja por palavra, seja por boca, aquilo que os apóstolos ensinavam, vocês guardem, ou seja por epístola, seja por o que está escrito. Só que tradição escrita a gente tem. A tradição oral chegou até nós? A gente pode ficar assim, então não vamos estar sendo completos, porque a gente não tem a tradição oral. Só que, irmãos, a tradição oral, hoje a tradição oral só pode ser acessada de uma única maneira. E qual é essa maneira? É a Escritura. Beleza? A Escritura está... O que sobrou da tradição oral está aqui. O resto tudo é de... Não vou dizer que é de dupla honra, mas é da gente duvidar. Tem coisas... Se a tradição oral, que algumas igrejas chamam de tradição oral, algo exclusivo fora da Bíblia, se contradizer com a palavra de Deus, ele vai se contradizer com todo o cristianismo. Então, como é que a gente vai poder dar razão para aquilo? Então, hoje a tradição oral só pode ser acessada pela Escritura. Não existe outro acesso à tradição oral. O que nos sobrou da tradição oral está na Bíblia. E com certeza aquilo que falavam na época, aqui da igreja primitiva, quando os apóstolos falavam de maneira oral que não estava escrita, condizia com aquilo que estava escrito. Não iria se contradizer. Então o que tem de suficiente para nós, para sermos cristãos, está na palavra de Deus. Beleza? Então não existe outro acesso à tradição oral apostólica nos dias de hoje, a não ser pela Escritura. Beleza? Amor, quanto tempo a gente tem? 1h06. 1h06. Então, irmãos, vou terminar e não vai ficar tão extenso assim. Deuteronômio 30. Tem muitas pessoas que falam que a Bíblia é muito difícil e coisa e tal. Irmãos, tem pontos de difícil interpretação da Bíblia? Pedro falou isso nas cartas de Paulo. Ele falou, tem partes nas cartas de Paulo que são de difícil interpretação. Pedro reconheceu isso, que a Bíblia, em alguns pontos, são de difícil interpretação. Mas, irmãos, olha o que Moisés,
nos fala. Em Deuteronômio 30, no versículo 11. Diz assim, do 11 ao 14, vamos ler. Ora, este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil, difícil demais, nem está longe de ti, não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Nem está do outro lado do mar para dizeres quem atravessará para nós o mar para que nos traga e nos faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprires. E se a gente vê o exemplo, daí a gente pode pensar, mas como é que eu faço, Henrique, para entendê-la verdadeiramente? Atos, capítulo 17, versículo 11, nos dá um exemplo de como a gente deve ser. Diz em Atos 17, 11, assim: ora, estes quem? O povo de Bereia, foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Então, irmãos, a palavra não está do outro lado do mar, não está lá no céu, foi nos dado, beleza? Homens morreram para que essa Escritura chegasse a nós, amém? Homens lutaram para que a Bíblia um dia estivesse de livre acesso aí na tua casa, beleza? E por meio dela, nós podemos entendê-la, lendo, observando, como o pessoal de Bereia, e com o Espírito Santo nos ajudando, beleza? Alguns poderão discordar de algum ponto ou outro, é claro, porque tem pontos de difícil interpretação. E o que vai acontecer com isso? Quem discordar vai para o inferno? Não, terão denominações diferentes. Denominações diferentes que discordam em alguns pontos, mas que no âmago, que a salvação é por meio de Cristo Jesus, que acreditam na Trindade, que acreditam na única base de fé, na palavra de Deus, esses são irmãos em Cristo, beleza? Então, irmãos, a palavra não está longe de ti, ela está aí no teu coração, está aí nas tuas mãos, é só lê-la, buscá-la e entendê-la. Uma coisa, semana passada eu falei que eu me converti na Assembleia de Deus, né? Até hoje eu me considero, né, um pentecostal, acredito na continuidade dos dons. Só que eu li a Bíblia e certas coisas que ensinavam dentro das igrejas pentecostais, por exemplo, falando sobre a volta de Jesus, eu não conseguia ver aquilo que eles falavam na Bíblia. Ficava, esse negócio de pré-tribulacionismo, que vai ter o arrebatamento, e daí depois quem ficar vai ficar para o anticristo. Não aparece aquilo que está na Bíblia. Eu estou lendo aqui falando sobre a tribulação e vai ter cristãos que vão passar pela tribulação, e fala na parábola das 10 virgens que quem ficar, Deus não tem perdão. Então como é que pode? Daí eu comecei a calcular, será que eu estou entendendo que o arrebatamento é no final da tribulação? Daí eu pensei, não, mas eu não vou alegar isso aí porque eu vou estar criando uma heresia. Daí anos depois eu vejo um debate de um pastor pentecostal e de uma igreja tradicional falando sobre isso, e eu vi que tinham igrejas que entendiam a escatologia da maneira que eu entendi lendo por conta. A quem acredita diferente? Tá errado? Ele tá errado, mas tá pecando? Não sei, acho que não. Vão pro inferno? Não, não vão. São pontos diferentes, discordância que é de difícil interpretação. Mas eu cheguei a essa conclusão lendo a Bíblia por conta. Leia a Bíblia por conta. Pese aquilo que as denominações falam. E assim busque uma igreja que prega a verdade. Amém? Mas que ela não esteja fugindo daquilo que a gente falou semana passada, não esteja junta com aquilo que a gente falou semana passada sobre os ventos de doutrinas, e que não esteja fugindo daquilo que a gente falou hoje. Amém? Porque uma igreja cristã, ela tem que acreditar que Deus existe, óbvio, tem que acreditar que Jesus é o único e suficiente Salvador e que só Ele nos basta, beleza? E acreditar na doutrina dos apóstolos, que foi dada por Cristo, tendo como referência unicamente a palavra de Deus, se encaixando no que a gente falou semana passada, nas 5 solas, do qual delas uma é sola a Escritura, somente a Escritura. Amém? Por causa que toda a tradição escritural e oral está aqui na palavra de Deus. Beleza? Eu falei tão rápido, não dei um pause. Vou mostrar para vocês, normalmente, vou mostrar um esboço de um culto normal. Ó, esse aqui é um esboço de um culto normal. O tamanho da letra. Belezinha? Esse aqui é o esboço do culto normal. Agora eu vou mostrar para vocês o que foi o esboço de hoje. Por que eu falei tão rápido, não dei pausa, e talvez muita coisa eu não consegui
Me perdoem se eu não consegui, até escrevam aí. Se ficou alguma dúvida, escrevam aí embaixo, beleza? Que eu falei tão rápido, por quê? Porque a gente tinha isso aqui hoje. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Amém? Então, por isso que hoje foi tão corrido, mas graças a Deus consegui falar tudo o que eu precisava aos irmãos. Então, semana que vem, provavelmente a gente estará fazendo o culto na Crash Church já. Eu quero tentar fazer o culto ao vivo, novamente, para o pessoal estar acompanhando esse esquema das seitas e heresias. Até semana que vem, como eu vou falar sobre a primeira seita, né? Só que se ficar muito dificultoso, se ficar trancando a internet lá na igreja, coisa e tal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que gravar o culto e daí eu coloco no YouTube, beleza? Eu coloco no YouTube, coloco no Facebook, para aqueles que estão morando longe, que moram longe, que estão acompanhando a nossa série de pregações sobre seitas e heresias, acompanharem o resto, beleza? Então, irmãos, Deus abençoe todos vocês. Vou orar agora para a gente encerrar o nosso culto. Agradeço pela sua atenção até aqui, sua atenção, pelo seu carinho. Como eu disse, aquilo que ficou talvez sem entender, escrevam aí embaixo, beleza? Então, porque realmente eu falei muito rápido, eu tô com aquele sentimento de que eu não falei tudo que eu queria, beleza? Então, eu espero a cooperação de vocês aí, conto com a cooperação de vocês, amém? Querido amado Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, te agradeço por essa pregação, pelos irmãos que aqui estão ouvindo. Eu peço, Pai amado, que Tu abençoe a vida deles, que em nome de Jesus Tu os instrua cada vez mais na Tua santa palavra, na Tua santa verdade, que em nome de Jesus todo vento de doutrina, tudo aquilo que for contrário, Senhor, possa cair por terra nas nossas vidas, para que em nome de Jesus nós possamos estar construindo, Senhor, a nossa rocha, a nossa casa na rocha, não na areia, onde o vento bata e a nossa casa venha cair e sucumbir. Mas que em nome de Jesus nós possamos estar firmes na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, na palavra, no esconderijo do Altíssimo do Senhor. Em nome de Jesus, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Poupa-nos, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal. Nos guarde e nos proteja para o louvor e glória do Teu santo nome. Que em nome de Jesus, com a Tua graça, nós possamos estar novamente, Senhor, fazendo nossos cultos na creche, ou se Tu não permitir, novamente, Senhor, nós estaremos aqui. Em nome de Jesus, meu muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. É uma honra estar aqui compartilhando a palavra com os irmãos. Passe adiante esta mensagem. Amém. E depois eu vou assistir, vou ver se eu deixei de passar alguma coisa, que eu espero que não. Espero que eu tenha conseguido falar tudo, beleza? Deus abençoe, queridos irmãos.